Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. O nosso canal começou com uma imagem aí muito intrigante de pedras que se movimentam, pedras que migram de um lugar para o outro. Esse fenômeno em si foi observado numa região remota, Racetrack, próximo à Califórnia, numa região ali conhecida como Vale da Morte. Lá há um deserto e nesse deserto foi constatada essa possibilidade de pedras se movimentando, importante salientar isso, deslizando ao longo do deserto e deixando com isso rastros. Inúmeras formas de explicar esse fenômeno foram atribuídas, inclusive intervenção alienígena. Atualmente, se chegou a uma possibilidade de explicação para esse fenômeno. Nessa região, em algumas épocas do ano, chove. E quando chove, essa poça de água submetida às baixíssimas temperaturas que o deserto atinge ao longo da noite, fazem com que essa camada de água congele, e congele inclusive ao redor das pedras. As pedras ficam incrustadas nesse gelo. Quando amanhece, o sol bate nessa fina camada de gelo, que derrete, deixando uma superfície super lisa. Somado aos fortes ventos do local, essas pedras podem sofrer movimento, deixando rastros que justamente com o amanhecer acabam secando, dando a impressão que elas migraram, que elas se movimentaram. A aula de hoje, ela versa exatamente sobre esse fenômeno, o fenômeno de objetos deslizarem sobre superfícies sólidas. Nós vamos trabalhar com você nessa aula a força de atrito cinética. Vem comigo, gente! Vamos lá, gente. Na aula de hoje, nós continuamos trabalhando a noção de força de atrito. Só preciso lembrar a você que na última aula nós vimos que existe um tipo de atrito que atua quando não há deslizamento, quando uma superfície está encaixada a outra. E na aula de hoje nós vamos trabalhar exatamente com atrito presente nos corpos sólidos quando há um deslizamento sobre eles. Ao primeiro, nós vamos chamar de força de atrito estático. Notem, moçada, surge quando não há um deslizamento entre as superfícies de contato. Na aula de hoje, nós vamos justamente trabalhar com a força de atrito dinâmico, que surge quando há exatamente esse deslizamento entre as superfícies de contato. Então, turma, só para você entender, na última aula, nós vimos aquela situação onde você aplica uma força a um objeto, mas ele não se movimenta ao longo da superfície. Até pode ser que haja uma tendência de movimento, mas as superfícies estão tão encaixadas que esse deslizamento não vai acontecer. Quando essas superfícies estão encaixadas e não há o deslizamento, chamamos a ele de força de atrito estático. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com uma situação onde a força que se aplicou justamente conseguiu romper as ligações existentes entre as superfícies, proporcionando com isso o deslizamento entre elas. A esse atrito, nós vamos chamar de atrito cinético, ok? Vem comigo, gente. Turma, força de atrito cinético. Notem, moçada, essa força ela surge exatamente quando você percebe que há um deslizamento entre as superfícies em contato. Notem a imagem ao lado que ilustra bem isso, né? Essa menina aplica uma força sobre a corda, fazendo com que esse trenó, junto com o menino, deslize ao longo do gelo. É exatamente isso que nós estaremos aplicando na aula de hoje. Nós vamos justamente imaginar que nós estamos aplicando uma força a um objeto e é importante frisar com você que nessa aula está havendo um deslizamento entre as superfícies. Logo, é importante que você entenda que esse bloco está em movimento, está deslizando para a direita, movimento para a direita, e aqui atuará uma força de atrito do tipo cinética, que é importante salientar contigo, possui a mesma propriedade da força de atrito estático. Ela se opõe ao deslizamento, ela é contrária ao deslizamento. E turma, como estamos proporcionando um deslizamento para a direita,
teremos um FAT cinético para a esquerda. Turma, e essa referida força de atrito cinético depende de dois fatores. A exemplo do FAT estático, nós aqui também levaremos em conta o tipo de superfície que temos e o tipo de normal que também está atuando no corpo. Lembra você que essa grandeza que mede justamente a dificuldade que um certo corpo oferece aqui ao deslizamento, nós vamos chamá-la de coeficiente de atrito cinético. Lembro a você que esse tal coeficiente de atrito está diretamente ligado às superfícies que estão em contato. E aí é importante que você note uma coisa. Turma, existe uma sutil diferença entre o coeficiente de atrito estático, aula passada, para esse coeficiente de atrito cinético, aula de hoje. Para você sacar ela, acompanhe meu raciocínio com você aqui. Tenta imaginar que a minha mão direita faça o papel de caixa, essa que você vê a imagem aí, e a minha mão esquerda de chão. Notem que quando você coloca a caixa em contato com o chão, há a formação de um encaixe existente entre a caixa e o chão. Muito mais do que só um encaixe, há a formação de ligações aqui. E enquanto essas superfícies estiverem encaixadas, nós vamos trabalhar com o FAT estático e, por consequência, com o coeficiente de atrito estático. Mas se o homem que você vê na imagem aí for gradativamente aumentando a força que ele está fazendo, chegará uma hora em que ele vai romper esse encaixe, romper essas ligações e colocará a caixa deslizando sobre o chão. Na hora em que isso é rompido, em que você atinge o FAT de destaque, lembra? O FAT estático máximo, uma superfície desliza sobre a outra. No deslizamento, nós já trabalhamos agora com o FAT cinético. É importante que você entenda que uma coisa é caixa e chão encaixada. Outra coisa é caixa e chão deslizando uma sobre a outra. Embora as superfícies sejam as mesmas, elas não têm o mesmo comportamento físico e por isso a cada uma dessas situações você atribui um coeficiente de atrito. Acho que é natural você perceber que quando está encaixado, você tem um FAT maior e quando está deslizando, um FAT menor. Experimentalmente, a gente percebe exatamente isso, que o coeficiente de atrito estático ele é maior que o coeficiente de atrito cinético. Eu vou anotar isso para você. Vem comigo, turma. Notem, turma, experimentalmente, podemos dizer que o coeficiente de atrito estático ele tem um valor maior que o coeficiente de atrito cinético. Notem esta tabela ao lado, que ilustra bem isso para a gente. Borracha sobre concreto, Mi estático 1, Mi cinético 0,8. Madeira sobre madeira, Mi estático 0,4, mas em deslizamento 0,2. Turma, articulações dos ossos humanos. Notem, Mi estático, sem deslizamento, 0,01. Já no deslizamento, 0,003. Ainda coloquei para você vidro sobre vidro. Mi estático 0,94. Olha como cai bastante para o Mi cinético 0,4. Turma, quero enfatizar com você que a primeira coluna ela exatamente trabalha quando as superfícies em contato não estão deslizando umas sobre as outras, estão encaixadas. Já a segunda coluna é quando justamente há um deslizamento entre as superfícies. Notem como o Mi de fato é menor. Para fortalecer esse momento, queria que você voltasse rapidamente à nossa fórmula, só para você lembrar da tal normal. Lembra você que a caixa em questão está comprimindo o chão, apertando o chão, nesse caso, com a sua força-peso, e o chão reage, e a essa reação da superfície nós vamos chamar de normal. Obviamente que quanto maior for a normal, maior será essa oposição ao deslizamento criado pelo FAT cinético. Com esses dois fatores bem compreendidos, turma, coeficiente de atrito cinético e normal, nós vamos para os exercícios. Me acompanha aqui, gente.
Turma, exemplo 1. Por quê? Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante, F, de intensidade 600 newtons. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado e tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser D. Turma, primeiramente, fortalecer com você que esse rapaz aqui, ó, ele está aplicando uma força na caixa. Força essa constante, que o enunciado nos garantiu que vale 600 newtons. Estou vindo aqui e só fortalecendo para você esse número. Notem que o enunciado garantiu que essa força F gerará um movimento esse, inclusive com uma aceleração de 2, que aponta para o mesmo sentido da força F. Então, com isso, imaginamos que esteja havendo um deslizamento exatamente para onde colocamos a força F, e também que estejamos gerando uma aceleração no mesmo sentido da força F, aceleração valendo para nós 2 metros por segundo ao quadrado. Importante fortalecer também que se estamos aplicando uma força F para a direita, gerando um deslizamento para a direita, é natural que tenhamos uma força de atrito cinética justamente em oposição ao deslizamento, logo para a esquerda. Turma, e percebemos também que, como temos aqui a atuação da gravidade, percebemos que aqui também atua a força peso. Notem tranquilamente, conseguimos achá-la, porque perceba, se a massa é 120 e o G é 10, o peso em questão aqui valerá 120 vezes 10, 1.200 newtons. Notem que exatamente a força-peso é quem comprime contra o chão, gerando a reação deste, chamada normal. Moçada, estamos apertando o chão com 1.200, logo nossa normal também vale 1.200 newtons. O que queremos achar nesse problema é justamente o coeficiente de atrito cinético. Para isso, precisamos ir atrás do fato cinético. Aí é importante salientar contigo que toda vez que você tem forças envolvidas e a aceleração, o melhor jeitão é sair pela segunda lei de Newton. Lembra? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E sempre enfatizo com você, para onde aponta a força resultante é para onde está apontando a aceleração. Notem que a força que gera o movimento é o 600. Quem se opõe é o Fat. Notem também que as forças peso e normal se cancelam, sobrando apenas a força F e o Fat cinético, que são vetores exatamente com sentidos opostos. Aí, para achar o resultante, nós vamos pegar a força F e nós vamos subtrair do Fat cinético. Isso fará o papel de força resultante, atuando no corpo de massa M, gerando nele uma aceleração. A força F vale para nós 600. O Fat cinético não sabemos ainda. A massa do bloco em questão, 120. E a aceleração proposta aqui valendo 2. Com isso, daqui encontraremos um 240. Acompanhe só, turma. 600 menos o Fat cinético será igual a 120 vezes 2, 240. Isolando aqui o Fat cinético, turma, chegaremos a um Fat valendo 600 menos 240, portanto, 360 newtons. Perceba que isso não foi a pergunta. Queremos saber exatamente o coeficiente de atrito cinético. Para isso, lembra você que a força de atrito cinético é o μ cinético vezes a normal. Notem que o teu Fat cinético vale 360.
O Mi cinético não temos e a normal nos vale 1.200. Com isso, o nosso coeficiente de atrito cinético valerá 360 sobre 1.200. Ao executarmos essa operação, podendo inclusive simplificarmos um zero com zero, encontraremos o Mi 36 por 120 valendo 0,3. Notem que o Mi cinético é uma grandeza adimensional. 0,3 é o seu valor, portanto, alternativa C. Exemplo 2, turma. Uma criança puxa através de uma corda uma caixa de brinquedos de massa 5 kg sobre uma superfície áspera e horizontal, conforme esquema abaixo. Sabendo que a força aplicada pela criança na corda vale 20 newtons e que a caixa se movimenta, importantíssimo, turma, com velocidade constante, já vou pedir para que você registre que se a velocidade é constante, a força resultante presente na caixa deve ser nula. Considere a gravidade valendo 10, determine a força de atrito entre a superfície e a caixa, que por sinal é o fato cinético, afinal estamos em movimento, e o item B, o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies e a caixa. Turma, a primeira coisa a fazer é colocar as forças presentes na caixa. Vamos começar com a força peso, aquele vetor vertical para baixo. A massa da caixa enunciado, notem, a massa é 5, o G é 10, então teremos um peso aí de 50 newtons. Muito bom, moçada. Além disso, é importante que você note que nós temos uma força F exercida pelo garoto sobre o fio. No entanto, essa força F de intensidade, por sinal, 20 newtons, ela está aplicada de forma inclinada. E há algum tempo vimos que quando temos uma força inclinada, o melhor a fazer é dividi-la em suas componentes. Lembra, turma? Vamos projetar essa força para cima do eixo X, dando origem à componente Fx dessa força, componente essa que puxa a caixa para a direita, e uma componente Fy, lembra? A sombra da força ao longo do eixo Y. Inclusive, turma, na aula em questão, provamos para você que quando você tem um vetor e quer decompor ele, você pode fechar um triângulo aqui, usar as relações seno e cosseno e ver como é que fica essa decomposição. Mas naquela aula eu insisti para você uma coisa, um macete que nos ajuda muito. Sempre a componente que está com o ângulo fica cosseno. E como eu vejo o Fx com o ângulo, ele ficará F cosseno de 30 graus. Já a minha componente Fy, notem, moçada, como ela está sem o ângulo dado, ela ficará F vezes o seno de 30 graus. E já que já estamos aqui, turma, vamos já achar esse valor do Fx e do Fy. Notem, o teu valor de Fx é nós pegarmos a força F, que vale 20, e multiplicarmos pelo cosseno de 30 graus. Lembra? Raiz de 3 sobre 2. Você pode simplificar o 20 com esse 2, e com isso, chegamos a um valor de Fx valendo 10 raiz de 3 newtons. É importante que você entenda que é essa componente da força, Fx, que está puxando a caixa para a direita. É ela que faz a caixa deslizar para a direita. Já a componente Fy, que por sinal terá como valor Fy, é o valor da força F, 20, vezes o seno de 30 graus. Lembra, turma? 1/2. Com isso, conseguimos, inclusive, simplificar novamente o 20 com esse 2 e chegamos a um valor de componente Fy valendo 10 newtons.
E com isso, galera, entendemos que essa componente que está justamente puxando a caixa para cima, ela vale para a gente 10 newtons. Nesse momento, você tem que esquecer a força em azul, moçada. Esquece, afinal você a decompôs em Fx e Fy. Notem que essa caixa está em contato com o chão. Logo haverá aqui uma força normal. Mas é importante que você entenda que como nós estamos apertando o chão com 50, em tese, você diria que a normal vale 50. Mas acompanhe a componente Fy. Ela está levantando a caixa com 10. Portanto, a normal que atua nessa caixa, sempre perpendicular à superfície, cujo valor é exatamente o quanto comprimimos o chão, nesse caso, valerá menos que 50. Se o peso é 50 e Fy levantou com 10, a normal só valerá 40 newtons. 40 newtons. Gente, aproveito também um momento para enfatizar com você mais uma coisa. Como a velocidade aqui é constante, a nossa força resultante tem que ser zero. E se a resultante tem que ser zero, olha como tudo bate, turma. O peso vale 50, Fy vale 10, normal vale 40. 50 para cima, 50 para baixo. Da mesma forma que se no eixo Y tudo está cancelado, também precisamos cancelar as forças ao longo do eixo X. E se estamos puxando a caixa para a direita com Fx, estamos proporcionando nela um deslizamento para a direita. Portanto, turma, a força de atrito que atua exatamente no chão, ela estaria apontando para a nossa esquerda. E é importante fortalecer contigo, e novamente eu volto ao enunciado, que se a velocidade é constante, se a resultante é zero, a componente Fx tem que se cancelar com o fato cinético. Portanto, no item A, que nos pede exatamente qual o valor da força de atrito cinética, esse valor é exatamente o da componente Fx. Portanto, 10 raiz de 3 newtons. No item B, nos foi argumentado, questionado, o valor desse coeficiente de atrito cinético. Lembra você que o FAT cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Perceba que o FAT cinético nos vale 10 raiz de 3, o μ cinético é o que queremos, e a normal, nesse caso, por sinal espantosamente, pela primeira vez não igual ao peso, valendo 40 newtons, encontramos através disso um coeficiente de atrito cinético 10 raiz de 3 sobre 40. Podemos, inclusive, turma, simplificar esse zero com esse zero e encontrarmos com isso um coeficiente cinético valendo raiz de 3 sobre 4. Insisto com você que estamos aqui diante de uma grandeza adimensional, portanto, sem unidade. Uma questão muito difícil essa, hein, gente? Turma, e com isso finalizamos mais uma do nosso canal. Vou pedir a você que conferiu o vídeo e gostou, que deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe nossos vídeos. E a você que de repente não se inscreveu, se curtiu a aula, se inscreva e faça parte da nossa equipe, ok? A você uma excelente semana e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu aí.